Glória a Deus, paz do Senhor, que Deus te abençoe, que a graça do Espírito Santo e as consolações do nosso Criador estejam com cada um de vocês, que Deus abençoe a todos. Amados, passando aqui hoje para deixar uma palavra aqui que estava refletindo aqui agora, procurando uma palavra aqui com Deus aqui para deixar para vocês, para a gente estar meditando nessa palavra, para a gente estar trazendo uma palavra abençoada aí para vocês. Eu acabei me deparando aqui com uma palavra interessante, sobre a criação do homem, a diferença que existe entre a criação do homem, e a criação dos animais. E nessa palavra, o que me chamou mais atenção também é que muitos falam que o homem é a imagem e a semelhança do macaco, que o homem ele é descendente do macaco. E eu lendo essa palavra, amados, a palavra mesmo fala que é uma afronta você chamar nós seres humanos, descendentes de macaco. Por quê? Você estaria colocando Deus como um macaco. Porque a palavra do Senhor, ela fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, Então a palavra de Deus, ela fala que é uma afronta nós sermos igualados, a macaco, que estaria colocando Deus como um macaco. Isso seria uma afronta para ele, Mas antes de eu estar lendo essa palavra aí, de eu estar trazendo essa palavra para vocês, gostaria de pedir a vocês aí que deixem seu joinha, se inscreva no canal, me ajude cada vez mais a estar levando essa palavra a todos aí, que Deus, tá me usando aí, tô trazendo, tô aprendendo, não é sempre que eu tô trazendo aí, mas tô me esforçando, Daqui uns dias, se Deus quiser aí, eu vou estar, amém, Deus vai abrir uma porta para mim estar colocando a palavra aí em uma das suas igrejas. Deus está preparando tudo o terreno, amado, que assim como João, preparou o terreno, para Jesus Cristo aí, a vinda de Jesus na terra. Deus, ele prepara a gente, ele capacita a gente para a gente não falar as coisas que a gente quer, para a gente não falar as coisas do nosso coração, e sim para nós falar as coisas que ele nos dá, Então hoje eu vou estar trazendo essa palavra aqui para vocês verem o carinho que Deus tem por nós, o carinho que Deus tem pelas nossas vidas, seja o homem, seja a mulher. Quando ele fala do homem, a criação do homem, o homem globaliza o homem e a mulher, não só o homem, entendeu? Mas para você ver o carinho que Deus tem pela gente, os seres humanos, Tá bom? Então não se esquece, deixe seu joinha, compartilhe, ajude a gente a estar levando aí essa palavra adiante, tá bom? Vou estar lendo aqui para vocês, Isso é uma introdução do livro de Salmos. Eu estava lendo e Deus pegou, me chamou muita atenção nessa palavra aqui. O grande valor do homem para Deus. A palavra aqui, ela fala, amados, que quando Deus criou os animais e quando Deus criou os homens, Deus falou em Gênesis 1, 3, 6, 11, 14, 20 e 24. Deus, ele pegou e falou que haja luz, que haja água, que haja separação entre o dia e a noite, e que haja os animais na terra, os animais no ar, e debaixo da água. Então ele falou que haja, numa palavra. Ele ordenou que ali habitasse os animais, e foi assim a criação dos animais. Porém, quando Deus foi fazer o homem, a palavra de Deus mesmo, ela fala em Gênesis 1:26, porém, ao criar o homem, Deus diz que faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, Deus, ele trouxe o homem a sua imagem e sua semelhança. E o que nos faz, a maior certeza que nós somos imagem e semelhança de Deus, e sim, Deus toma como uma afronta a gente falar que a gente viemos da origem do macaco, que nós fomos evoluções do macaco. Porque aqui mesmo nessa leitura, ela fala, a nossa alegria se torna maior em sabermos que Deus quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque
há um só Deus, mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, e Ele é o verdadeiro Deus dos homens. Então, para vocês terem aqui a noção que Deus, Ele deu seu Filho na terra. O seu Filho vem em forma de ser humano, porque Deus, Ele é Deus Pai e Deus Filho, né? Então Deus, ele nos deu o Senhor Jesus, Ele trouxe em forma de humano, para dizer realmente que somos a imagem, não, quando fala que somos a imagem e a semelhança de Deus, não que somos parecidos com Deus, não que somos, a minha face não é a face de Deus, a sua face, não. A imagem e a semelhança, somos a imagem, né, do Jesus Cristo, a imagem, Ele é ser humano, nós somos a imagem do ser humano. Então nós somos a semelhança que Deus traz a nós, que nós temos que ser semelhante a Ele, bom igual a Ele. Entendeu? Coisas que é difícil para o ser humano hoje. Ter a bondade de Jesus, ter a paciência de Jesus, ter o amor que Jesus teve pelo ser humano. Porque se Ele não tivesse amor, Ele não tinha se permitido se pôr em uma cruz. Jesus não foi nem um coitadinho que alguém pegou, amarrou Ele e levou Ele na cruz. Mas Ele se fez a vontade do Pai, que era se crucificar para levar nosso pecado, para que nós possamos ter como é que diz me falta a palavra agora na cabeça, amado, mas que nós tenhamos o contato direto com Deus sem mediadores. Nós não precisamos de um padre, de um pastor para chegar até Deus. Basta nós colocar nossos joelhos no chão. A palavra dele mesmo fala: entra no teu quarto, dobre o seu joelho, que você fala comigo. Então nós não precisamos de nenhum mediador para levar as nossas orações, para levar o nosso pedido até Deus. Então Deus fez o Filho dele, né, se colocar nessa cruz por nós, em forma de ser humano. E Ele foi o único que venceu a morte. Até então, antes de Jesus, a morte reinava na terra, mas Ele foi o único que venceu a morte. Entendeu? Não porque Deus não quisesse, mas se você não vê falar na Bíblia, em nenhuma parte, que antes no Velho Testamento alguém ressuscitar. E quando Jesus veio, ele trouxe a ressurreição para essa terra. Então Deus, o Filho de Deus, Ele veio a nossa imagem semelhante, e Ele é um Deus. Então somos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. E então Deus, Ele fala aqui na palavra dele. Aqui, ó, vou estar lendo para vocês essa parte aqui. O homem é a coroa da criação de Deus, foi feita a sua imagem e semelhança. Isso está no Gênesis 1, 26 e 27. Foi formado do pó da terra. Dizer que o homem veio do macaco é uma blasfêmia contra o próprio Deus, pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem do macaco. É muito melhor crer na palavra de Deus que a verdade do que na verdade, no caso, né? Aí Jó, em 17, 17 ele fala: do que crer na mentira da teoria da evolução de Charles Darwin. O homem é tricotômico, ou seja, é um ser composto de alma, corpo e espírito. O espírito é o elemento espiritual do homem, a alma é o elemento intelectual do homem, e o corpo é o elemento físico do homem. Isso faz com que o homem seja espiritual, racional e físico. Com o espírito do homem ele adora a Deus, com a alma o homem crê, obedece a Deus, e com o corpo o homem serve a Deus e faz a obra de Deus. Alguém estimou o valor do corpo físico do homem em mais de 6 milhões de dólares. Isso se fossem vendidos todas as partes do nosso corpo. Então, ou seja, amados, o nosso corpo é algo que não tem valor. Nosso corpo não tem valor. Por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele pega uma alma salva, tem um valor mais do que qualquer... Nem todo ouro, nem toda prata desse mundo tem valor para Ele quanto a uma alma salva. Então aqui na palavra dele, Ele está dizendo, uma pessoa estimou, você imagina, 6 milhões de dólares.
Você colocar isso vezes 5, que é o dólar, 30 milhões de reais. Entendeu? Então é um preço inexplicável. Então Deus ele está dizendo para nós, Ele ama nós de uma maneira excelente, que não tem medida. Somos algo precioso para Deus. Então quando as pessoas colocam nós, que somos a imagem e semelhança do macaco, a gente está blasfemando e afrontando o Senhor. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, dizer que você é muito valioso para Deus, que Deus, Ele manda te dizer, obedeça os meus caminhos, ande nos meus caminhos, que a sua alma tem um valor inexplicável para mim. A sua alma para mim não tem preço. A tua salvação para mim não tem preço. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus, Ele mostrou nessa palavra que você é a coisa mais valiosa para Ele. Não se perca, não se prostitua, não se perca com as drogas, no roubo, nos vícios. Não se deixe, amado, se bandear para lado nenhum, porque Deus te ama muito. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus cuide cada vez mais do seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por estar, Pai, mais uma vez me colocando essa palavra. Obrigado, Pai, por levar até os teus filhos essa palavra. Que Deus possa, Pai, colocar sobre eles as tuas bênçãos, o teu carinho e o teu amor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor dá um dia tranquilo para nós, um dia abençoado. Livra, Pai, a nós todos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, do vale perdido e do homem sanguinário. Principalmente, Pai, das pessoas que desejam o nosso mal, nos invejam e querem que todo custo nós caímos, Pai. Livra-nos dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.